Fala, ordinários! Está começando mais um podcast diretamente de Recife para o mundo, papai. Só basta falar português. Meu nome é Rafael Oliveira, aqui do meu lado meu irmão Gabriel Oliveira, por trás das câmeras, Carlinhos Ponce de Leão, peruano. Seguimos aí com o nosso papel de cidadão aqui, simbora. Simbora. Hoje estamos encerrando essa saga aqui com mais... Dessa vez com a candidata à Prefeitura do Recife. Mas antes da gente anunciar ela aqui e seguir o nosso papo, a gente precisa agradecer os nossos patrocinadores. E vou começar agradecendo a Pitu. Se você ainda não conhece a Pitu Remix, não perca tempo. É a Ice da Pitu, tá? Tem de limão e abacaxi com coco. Muita gente ainda não tá ligada. Pensa que Pitu, tudo é Pitu. Não, essa é diferente. É a Ice. É a Ice da Pitu, então não perde tempo não. Fica ligado, Pitu Remix tá em todo lugar, a gente não precisa apresentar mais Pitu pra você. Você só precisa conhecer a Pitu Remix. Então, valeu Pitu, obrigado aí, tamo junto, nossa parceira aqui no Fala Ordinário. Agradecer também a Esportes da Sorte, a melhor odd no mercado. Queria falar pra você assim, ó, que gosta de fazer uma apostinha, uma fezinha, se lembra, final de semana aí tá chegando, tem Série B, Série A, tem muito jogo bom. Lembre-se, joga com responsabilidade, não coloca o aluguel da sua casa, não vá com essa invenção não. Coloca ali, ó, o valor que você ia tomar fazer uma brincadeira pra apostar no seu time de coração, sem clubismo, né? Sem apostar no esporte, por favor. Também, pra não dar errado, né? Mas é isso. Valeu, Esporte da Sorte, ó, vamos embora começar mais uma, encerrando aqui, colocando o cronômetro como em todos, ligando aqui agora. Vamos deixar 1h30 total já com perguntas de vocês. Queria já apresentar hoje a candidata que está aqui na minha frente, Dani Portela, do PSOL, candidata à Prefeitura do Recife. Seja bem-vinda. Prazer receber você aqui. Conhecer você já com a Globo aqui na frente, tudo. Viu? Eu vi, cheguei, já tava uma galera danada aí. Eita, danou-se. E aí, tudo bom? Tudo bom, Gabriel, tudo bom, Rafael. É um prazer muito grande estar aqui no Fala Ordinário com vocês e com todo mundo que vem acompanhando esse trabalho. Dani, eu vou começar fazendo a pergunta que eu tô fazendo para todos os candidatos logo de cara, que é por que você acha que merece ser prefeita do Recife? Para deixar pra galera logo, porque eles gostam de comparar essa resposta, se é muito genérica de um, se o outro já dá uma parada mais certeira. E eu queria deixar aqui para você, por que você merece ser prefeita do Recife? Porque Recife nunca teve uma prefeita. Em quase 500 anos de história, as mulheres são maioria na cidade do Recife, 51,4%. Maioria das eleitoras, 54%. E nunca em 500 anos Recife teve uma prefeita. Porque com mais mulheres na política, há mais políticas públicas para as mulheres. É verdade, isso é uma verdade. 500 anos, nunca teve uma prefeita, né? Nunca. Quando a gente para pensar assim no Brasil como um todo, né, essa mudança assim com relação às mulheres ter mais espaço, ela vem se construindo meio que a partir de recente, né, Dani, assim, na política, digamos assim, que ficava mais voltado para os homens, né, como um todo. É isso, eu sou professora, né, isso que eu sou, e eu venho desse lugar. Eu sou uma professora de história. E aí tinha um pensador aqui do século XIX que dizia que uma mulher só deveria sair de casa 3 vezes na sua vida. Para o seu batizado, para o seu casamento e para o seu próprio enterro, né? Então passaram alguns séculos, isso mudou, mas por muito tempo o lugar da mulher era o lugar do privado. E a mulher tinha todas as tarefas do cuidado. Cuidado com a casa, com os doentes, com os animais, com as crianças, com os idosos. Então séculos se passaram e esse lugar da política, que é da polis, da cidade, o lugar das decisões, o espaço público, não era um espaço feminino. Então isso vai mudando com o tempo, mas veja, as mulheres começaram a votar aqui no Brasil recentemente, gente. A gente fala em 1937 e para as mulheres votarem, elas tinham que preencher vários requisitos, ter autorização do marido para votar. Se elas fossem viúvas, elas tinham que demonstrar que tinham patrimônio para poder votar. Então é recente a participação da mulher na política. É tão recente que até 2016 não tinha banheiro feminino no Senado Federal. Mesmo... Veja, tendo senadoras eleitas desde a redemocratização aqui em Recife. A Câmara de Vereadores da cidade do Recife construiu o primeiro banheiro feminino no plenário para vereadoras também em 2016, a partir desse debate do Senado. Aí muita gente diz, Dani, é um detalhe, a arquitetura. Não é um detalhe, é um não lugar na política pensado para as mulheres. Eu fui mãe recentemente, ontem o meu bebê Jorge, vê a diferença. Eu tenho uma filha de 21 anos e fui mãe, tenho um bebê de 8 meses. Fez 8 meses ontem. E descobri, casa de ferreiro, espeta de pau, grávida,
que a Assembleia Legislativa aqui de Pernambuco não tinha regulamentado licença maternidade para mulheres parlamentares, deputadas, prefeitas. E assim como a Alep, várias assembleias no país inteiro, apesar de existir a previsão de licença maternidade, não tinha regulamentação. Então, são muitos os lugares que as mulheres precisam ocupar ainda na política, em especial as mulheres negras, que ainda são mais subrepresentadas. Aí, Dani, eu te pergunto, você como prefeito, o que é que pauta, que tipo de mudança concreta a gente conseguiria ter voltada para as mulheres, assim? Olha, eu venho de uma trajetória de construção de movimento social, né? Demorei muito a me aproximar de um partido político. Eu venho do lugar do movimento de mulheres, do movimento feminista, do movimento negro, do movimento de mulheres negras. É desse lugar que eu venho. E uma pauta central para a gente é a redução de desigualdades na cidade do Recife. Isso é o guarda-chuva de todas as políticas públicas, né? Recife figura entre as capitais mais desiguais do país. Em plena pandemia, chegou a ser a capital nacional da desigualdade. Agora está em segundo lugar, mas ainda tem números muito ruins. E essa desigualdade a gente precisa olhar para ela. Ela é de classe social, ela é de gênero e ela é de raça. Então, olhando para esse tripé de desigualdade, as pessoas empobrecidas, as pessoas pretas e pardas e as mulheres, nós precisamos reduzir a desigualdade olhando para esses três âmbitos. Para mulheres, por exemplo, tem pautas que são fundamentais, como, por exemplo, geração de emprego e renda. Hoje a gente tem a segunda maior taxa de desocupação do país, a maioria, muitas pessoas jovens, muitos jovens entre 16 e 24 anos que estão fora do mercado de trabalho, muitas mulheres que são mães e pela maternidade não conseguem voltar a estudar e trabalhar por conta da demanda de creche. Então a gente precisa pensar em ampliar essas vagas na creche para que essas mulheres elas não tenham a maternidade afetando o curso da sua vida diretamente, como acontece, e também ampliar os cursos de profissionalização, descentralizando para as periferias e trazendo outras profissões menos sexistas. Nada contra curso de confeitaria, cabeleireiro, nada contra isso. Mas a gente quer mulheres também na área de inovação, de tecnologia ou em qualquer área que ela quiser. Sim, interessante. É um ponto de vista até que interessante, porque as pessoas... É muito confuso, principalmente para quem nos assiste, de maneira só, vamos dizer assim, a população como toda, saber o que de fato uma prefeitura consegue fazer ou não. Sempre a gente traz alguns assuntos e diz, isso não é pauta da prefeitura, não é responsabilidade da prefeitura. E quando a gente traz algum desses assuntos, eu lembro do debate passado, Rafa, com um dos candidatos aqui, que a gente trouxe um aplicativo que era usado para a segurança da mulher no Ceará. E eu acho que era em Fortaleza, não era em Fortaleza, não foi? Nina, né? Nina, né? Nina é o nome do aplicativo, perfeito. Que era para ter uma interação para a segurança dela direta num aplicativo onde um assédio no ônibus. Eu acho que ele era voltado para o ônibus, eu não lembro perfeitamente. E ela poderia fazer em tempo real, né? E registrar ali. Exatamente, registrar em tempo real, iria diretamente com a delegacia especializada da mulher. Dependendo da empresa de ônibus, eu lembro que isso era um pedido, ainda não tinha rolado. Ter acesso às câmeras do ônibus para que, de maneira rápida, consiga ter algo concreto. A gente jogou até aqui, teve candidatos que não se importaram com isso, falaram bobagens aqui, e também, ao mesmo tempo, a gente divide um pouco da opinião do que a prefeitura consegue fazer ou não. Uns dizem assim, não, mas a prefeitura pode pressionar um pouco, mesmo que não seja papel dela, ou trazer políticas públicas para movimentar esse assunto e o debate. Já outros não é minha responsabilidade, então fica por aí. Com relação à segurança pública, existe alguma atividade da prefeitura que a gente consiga trazer, segurança da mulher, perdão, especificamente para a segurança da mulher, aqui na cidade do Recife, que a gente sabe que é um problema, claro, no mundo todo, no Brasil principalmente, mas aqui em Recife, às vezes fica aquela de, não, a gente depende do Estado, ou depende de alguma pauta do governo federal. E uma prefeitura, como a gente conscientiza de uma forma ou age diretamente nisso? É possível fazer isso, Dani? Olha, é possível sim. Eu acho que é importante que uma pessoa que esteja disputando uma prefeitura de uma cidade não tenha meio essa postura meio de Pôncio Pilatos, assim, de lavar as mãos, né? Entendi. Isso não é comigo. Se dentro desse guarda-chuva das atribuições dos entes federativos, né? Claro que a gente sabe os limites constitucionais do que é do governo federal, do que é do estado, do que é dos municípios. No âmbito da segurança não é novidade para ninguém que as Forças Armadas, Federal, Polícia Federal,
polícia civil e militares, né? A polícia ostensiva mesmo é do Estado. E no âmbito da segurança é a guarda municipal, mas a gente precisa lembrar que guarda municipal ela age na questão do patrimônio. Guarda municipal não é polícia. As pessoas confundem porque Tava debatendo isso hoje com o Rafa. as pessoas confundem, vê todo mundo fardado, todo mundo na rua e acha que é tudo polícia. Muitos guardas municipais até querem ser policiais, mas não são. Não é isso a previsão da guarda. E a guarda é importantíssima nas suas ações. Tanto é que tem a Patrulha Maria da Penha, né? Então, é uma ação específica da Guarda Municipal voltada a atender chamados de mulheres que são vítimas de violência doméstica e familiar. E esses números em Recife são bem altos. Os números de mulheres que estão em situações de relacionamentos violentos e abusivos, que sofrem violência, as denúncias elas foram aumentando, principalmente depois da pandemia, e algumas dessas mulheres elas perdem a própria vida e os números de feminicídio e transfeminicídio, né, são grandes aqui. O que é que uma prefeitura pode efetivamente fazer, não sendo a pauta da segurança pública diretamente a atividade que é de competência do município? Mas veja, o governo federal, o governo Lula, ele tem pensado em um outro modelo de segurança, que é essa segurança integrada. Sair da segurança pública, a gente só pensar a segurança pública como polícia, essa segurança pública ostensiva, e pensar no modelo de segurança pública que se tem chamado de segurança urbana. E justamente os municípios, que é onde a gente se organiza, trabalha, vive e sobrevive, são nos municípios, tem um papel fundamental integrando governo federal, estado e municípios no que se tem chamado de segurança urbana. O que seria isso? É a gente pensar em outros meios de promover segurança, como, por exemplo, investimento em iluminação pública. Isso é de competência da prefeitura. A gente sabe que ruas escuras mais iluminadas são mais propensas a acontecer furtos, assaltos, crimes sexuais como estupro. É mais inseguro para as mulheres andar por uma rua mal iluminada. Transporte público, né? A gente sabe que o subsídio é do Estado, mas a prefeitura tem assento nesse conselho do transporte público do Grande Recife, e a maioria dos coletivos circulam no Recife. Será que a gente não poderia pensar justamente em integrar várias ações que a prefeitura pode para que essa cidade seja uma cidade mais segura para as mulheres? E como proposta de segurança, a gente tem pensado justamente em criar um centro de monitoramento. O que seria isso, né? É a gente pensar num lugar de monitoramento onde você construa um espaço que interligue as questões. Assim, a gente consiga, por inteligência, e tem muita inteligência artificial que pode fazer isso, saber onde está faltando energia, está faltando luz, está mal iluminado, ver inclusive o trajeto desses ônibus, porque reduziram muito o número de linhas, então às vezes essas mulheres elas precisam descer longe de para onde elas vão. A gente vê quais são os bairros que têm a maior incidência de estupros, de assalto, e como você cruza isso, deslocando patrulhas da Guarda Municipal para lá, nas saídas da escola. Tem muito sim que uma prefeitura pode fazer para que a nossa cidade seja mais segura para as mulheres e para todo mundo, porque o que é que eu digo? Ela é mais insegura para a mulher. Eu sou mãe de uma menina e de um menino. Toda mãe tem medo que o filho saia de casa, seja assaltado, cuidar da violência, andar de ônibus. Mas se a mãe de uma menina tem um medo maior. Claro. É um outro medo que perpassa, né? Como se no próprio ônibus, ônibus é um dos lugares onde existe o maior número de assédios em relação a mulheres. Não é seguro dentro de casa, não é seguro no ônibus, não é seguro na rua. Então, se é mais difícil para as mulheres, no dia que Recife for uma cidade melhor em todas as áreas para as mulheres, vai ser melhor para todo mundo. Sim. Na sua prefeitura, armaria a guarda municipal nisso? Não. Isso é uma coisa que eu sou enfática, taxativa. Eu ia até falar que eu vi uma postagem no seu Instagram que você mostrou que dos 4 candidatos que a gente entrevistou aqui, apenas você era contra armar a guarda, né? E por isso você falou sobre as estratégias, né? E aí trouxe aqui alguns dos modelos de estratégia. E aí eu queria ser um pouquinho mais específico, que eu achei interessante bastante isso dos bairros, porque a gente, como Recife Ordinário, a gente tem um pouco de termômetro, porque a gente recebe muita coisa. Então, assim, e a gente tem contato com outras páginas. Então, assim, tem coisa que é tipo, Boa Viagem parece que tem assalto todo dia, e todo dia é uma coisa muito,
cada vez mais a céu aberto, assim, no meio do trânsito, brigas de trânsito e coisas que... E você vai vendo que tem coisa que acontece no bairro, coisa que acontece em outro. Como é que a gente poderia pensar diferente, tipo, em mapear, fazer as zonas e saber qual a estratégia ele dá para cada lugar do Recife? Olha, esse debate vou entrar nas duas perguntas, né? Na Guarda e nesse. Eu fui vereadora, né, por 2 anos, e enquanto vereadora da cidade do Recife, eu fiz parte de uma frente parlamentar para debater guarda municipal. Eu já era a única contrária ao armamento da guarda, então sempre me posicionei em respeito a isso. Agora, como candidata, eu também sou a única, mas veja, porque acaba sendo uma resposta fácil para um problema muito complexo. No senso comum, nos últimos anos, com o governo Bolsonaro, o discurso armamentista e a segurança individual e coletiva ligada a uma arma se potencializou bastante. Esse discurso militarista de que a arma protege todo mundo, certo? Então, esse discurso é uma parte de uma premissa um pouco falaciosa e a gente acha que a sensação de segurança vai aumentar armando a guarda municipal. Veja, hoje, vou dar números bem objetivos. Eu não sei exatamente quantos guardas municipais tem em Recife, mas é cerca de 1.600 apenas, menos de 2.000 o efetivo da guarda municipal hoje. Desses, um pouco mais de 500 são guardas de trânsito, né? E o restante atua como guarda patrimonial. A proposta do candidato Gilson vai ser sempre pro extremo, né? A extrema-direita, ela vai sempre pro extremo, que é armar tudo, todo mundo, e o que puder. Mas a proposta do prefeito João é armar apenas uma parte do efetivo, que é o GTO, o Grupo de Operações Especiais. Sabe quantos guardas tem no GTO? 50. Gente, 50 guardas para uma cidade na dimensão do Recife vai impactar na segurança pública? Não vai. É um discurso muito fácil, enquanto a Guarda Municipal recebe um dos salários mais baixos do país. A Guarda Municipal trabalha, por exemplo, a gente teve que destinar emenda parlamentar para container, para o guarda poder ir no banheiro, carregar o celular e se alimentar. A gente tem uma estrutura. Sabe quanto ganha um guarda aqui no Recife? Não faço ideia. Quanto? Em torno de R$ 2.200 a R$ 2.400. Então, isso faz com que o efetivo, no dia de folga, ele tenha que dobrar com um plantão de 6 e 12 horas para aumentar um pouco esse salário. Então, antes de armar a guarda, uma parcela da guarda, a gente tem que valorizar a nossa guarda municipal, qualificar, dar condições de trabalho, e segurança pública não se resolve só com arma, porque essa arma está apontado, que eu sempre digo, eu venho de uma história da luta antirracista. Aí você olha para uns dados, 2021 e 2022 foi um dado que me chamou muita atenção no Anuário Brasileiro de Segurança Pública, que diz que, veja, todas as pessoas mortas em ações policiais no Recife em 2 anos foram pessoas negras. Não é a maioria, 90%, são todas. Então essas armas apontam para algum lugar. A gente precisa debater segurança no campo preventivo. É dar oportunidade nas periferias que o Estado não só chega com o braço armado, ele chega com escola, com educação, com cultura, com lazer. A periferia da gente tem muito potencial, mas as pessoas veem o Estado chegando de maneira muito forte com a repressão. Então a gente precisa inverter essa lógica. E, claro, para inverter essa lógica, você citou Boa Viagem. Então a gente olha Boa Viagem. E recentemente eu tive, ali no Pina, Bode, Brasília Teimosa. Você vê, são poucos metros de distância e um abismo de diferença, né? A gente tá aqui em Casa Amarela / Casa Forte, né? Então você, de um lado da Avenida Norte é uma realidade, do outro é outra. Pois é. Então, assim, você olha para essas realidades, você citou, de bairros muito próximos, na própria RPA, dentro da mesma região política administrativa, em realidades abismais. Em um lugar, por exemplo, não falta água nunca. No outro, é um rodízio de um dia com água na torneira para 500. Um dia, tem lugar que é um dia para 10. Então, quando a gente reduzir esse abismo de moradia, de saneamento básico, educação, a gente vai com certeza ter uma cidade mais segura, no dia que Recife for menos desigual. Ô Dani, você falou na palavra moradia e é um ponto que a gente tá sempre perguntando, porque é impressionante a quantidade de morador de rua que a gente vê nas ruas do Recife. A gente até tem um contato no nosso bairro onde a gente mora, a gente
conversa com eles, troca alguma ideia e vê como é uma situação um pouco difícil, né? Muitos não sabem onde está a família, muitos vêm de fora, eles não votam, né? Aí eu não sei, automaticamente fica um pouco invisível e eu não vejo muitas mudanças efetivas para isso nos últimos anos mesmo, muitos mesmo. E aí eu fico pensando o que é que a gente pode fazer de forma prática para que a gente possa mudar isso. E a gente traz esse assunto e está trazendo para todos os candidatos pelo fato de que é um problema estrutural enorme, que cada um traz ou traz ou não traz uma solução, ou uma solução muito simples, mas a gente traz esse debate pelo fato de a gente já tem um trabalho ao longo de pelo menos 5 anos que a gente tem uma interação e uma ajuda, um auxílio com as pessoas em situação de rua ali no bairro da Madalena e de Afogados. E a gente criou um vínculo e, de fato, foi assim, não foi com ninguém. A gente simplesmente vamos se organizar e vamos fazer, e a gente foi conhecendo pessoas e entendendo a história deles, de cada um, que é muito particular. E um vem do interior, o outro já está de lá, um é viciado em alguma droga, que são várias, outros não. Uns já tentaram dizer assim, vamos comigo, eu vou te levar para uma clínica e a gente vai tentar recomeçar lá. E você vê que tem uma recorrência, não tem uma volta. Aí sai, aí foge. E assim, são cada uma pessoa totalmente particular, que uns mais violentos, outros não. E a gente vê ali na Madalena, ao longo desses 5 anos, eu já conheci pelo menos 5, 6 pessoas que já morreram entre eles mesmo, brigando. E isso é uma parada, assim, que acontece todos os dias. E que quando a galera traz pra Boa Viagem, porque é um dos assuntos que a galera mais tem falado em Recife, Boa Viagem tá um caos, e tá um caos de todas as formas, tá, Dani? Não é só com assalto em si, mas com racha, com a galera brigando loucamente por qualquer tipo de coisa, com violência no trânsito, e também com as pessoas em situação de rua que estão lá sobrevivendo, e dentre elas ali são um tipo de violências e assaltos, digamos assim. Os assaltos são diferentes. Tem aquele que é organizado para pegar um carro ou para roubar alguma coisa maior, e tem uma galera que só tá lá, pegou pela droga e tá se aglomerando, e a gente vê que é a cidade toda, e a gente não tem nenhuma política pública para eles, nem efetiva para que de fato possa mudar alguma coisa na cidade. E eu sinto que a maioria dos candidatos simplesmente falam alguma solução muito simples que não existe, ou não debatem muito esse assunto. Eu tô trazendo isso pra você especial, assim, porque eu acompanho também seu trabalho, até é bom, legal eu deixar claro aqui, que eu queria saber também de você, o que é que a gente poderia fazer, que eu sei que isso não é uma solução rápida, mas para que a gente conseguisse amparar mais essas pessoas que são totalmente esquecidas e invisíveis em todo lugar, mas a gente tá falando da cidade do Recife. Você falou de um tema que especialmente me toca e toca você, como vocês colocaram, e deveria tocar todo mundo, né? Como a gente pensar em ações concretas, né? Recife, como eu falei, é uma das cidades mais desiguais, e a desigualdade se reflete justamente nisso. Nas pessoas que vivem totalmente vulnerabilizadas, invisibilizadas, e que vivem na pobreza extrema, né? Sempre existiu desigualdade, mas essa desigualdade, ela aprofundou durante o período da pandemia, né? Então a gente saiu de um período de uma pandemia que muita gente dizia assim, tá todo mundo no mesmo barco, o barco da Covid-19. E eu sempre disse, não, tá todo mundo no mesmo mar, a pandemia é um mar, mas os barcos que a gente está atravessando são muito diferentes, né? Uns atravessaram num Titanic da vida, outros num iate, outros num botinho, um bocado agarrado em tábua, e milhares afundaram. A pandemia justamente aumentou a área de abandono dos centros das cidades, né, com muitas coisas fecharam e não reabriram. Isso provocou também, se a gente vê o centro da cidade degradado e abandonado, isso se espalha para o restante da cidade. A pandemia também aumentou consideravelmente o número de pessoas em situação de rua. E imagine que na pandemia a gente dizia, o que é mais seguro? Fique em casa, fique em casa. E para quem não tem casa? Lave a mão, lave a mão, lave a mão. Um monte de torneira fechada sem água. A pessoa não tem água nem para cozinhar e para tomar um banho, muito menos vai ter para lavar as mãos. Quem fica na rua, que não tem acesso a nada, né? Aumentou o número da população em situação de rua. Mas eu digo a você, hoje a gente vê população em situação de rua
em todos os bairros. O que antes se concentrava em algumas áreas, se espalhou. Então, todo mundo vê em alguma marquise, próximo onde você mora, por onde você passa, famílias inteiras. E não dá pra gente mais fechar o vidro ou fingir que a gente não tá vendo e tratar esse problema com indiferença. É um problema que é possível resolver. Sabe por quê? A população em situação de rua, apesar de ter aumentado muito, o dado mais recente que se tem, mais próximo desse número, é de menos de 2.000 pessoas no Recife hoje em situação de rua, cerca de 1.800. É o dado que se tem de pessoas olhando para o cadastro da própria prefeitura, certo? Uma parte dessa população é atendida pelos centro-pops, que é uma política que existe, né? Que não tem sido suficiente. Porque o centro-pop, eles são poucos, né? Você precisaria de mais. E eles são ali uma guarida para a pessoa passar, tomar um banho, dormir, comer alguma coisa e voltar para a rua. Não resolve efetivamente o problema, né? A gente tem pensado em algumas políticas que podem ser feitas, sim, a partir do município. Eu não estou falando de milhares e milhares de pessoas. Estou falando, inicialmente, 1.800 pessoas. Aí você precisa olhar para uma questão. Primeiro, moradia. É urgente que a gente tenha política pública real de moradia na cidade do Recife, invista em moradia real, destinando uma parcela dessas moradias populares para as pessoas que estão em situação de rua. Hoje, Recife tem um déficit habitacional de cerca de 71.000 moradias, certo? Mas uma ONG chamada Habitat para a Humanidade, junto com outra ONG chamada FASE, fizeram um levantamento que há em Recife cerca de 43 a 44 mil imóveis abandonados. Tem muita gente sem casa e tem muita casa sem gente. O que seria possível fazer como políticas imediatas, assim, que política é a curto, a médio e longo prazo. Um habitacional, por exemplo, leva anos para construir, mas de maneira imediata, assumindo a prefeitura, o que é possível fazer? Fazer melhores escolhas, por exemplo, pegar imóveis abandonados e requalificar. Você tem como fazer isso da seguinte maneira: a própria lei já prevê que toda propriedade privada ela tem que cumprir uma função social. Muitos desses imóveis, eles têm uma dívida em tributo maior do que o valor do próprio imóvel se ele fosse vendido. Então, a prefeitura, ela pode, no primeiro momento, em sendo eleita, a primeira ação, mapear esses imóveis, principalmente no centro da cidade, chamar os proprietários, se querem fazer um acordo com a prefeitura, olhar para essas dívidas e cobrá-las, e se não, desapropriar esses imóveis para cumprir um fim social, com construção de moradias populares, porque dentro desse déficit estão pessoas em situação de rua, pessoas que moram em moradia muito precária, como palafita, pessoas em coabitação, que são muito comuns nas periferias, várias famílias morando numa casa só, puxadinho, em cima do lado, e pessoas que moram em áreas de risco, em morro, em áreas que alagam, que podem perder as suas próprias vidas, como aconteceu em 2022. São 21.000 famílias em Recife vivendo assim. Então, a gente tem um programa que a gente tem chamado de bom de teto, que é justamente pegar esses imóveis, que isso é uma coisa que dá para fazer em menos tempo, e transformá-los em moradia popular, alguns aluguel social, que não dá para ser moradia, mas dá para ser um empresarial, aluguel social, com salas para quem está se formando, ter o primeiro emprego, montar o seu negócio, startups. Então, como a gente pode fazer pulsar? A população em situação de rua precisa de casa, não precisa só de comida, mas precisa ampliar os restaurantes populares. Precisa de medidas mais efetivas, que não seja só o prato que mata a fome agora, mas não muda a condição daquela pessoa. Aí a gente precisa falar de uma questão crucial e que muitos candidatos em época de eleição não gostam de tocar, porque são pautas consideradas impopulares. É tratar a questão das drogas, da dependência química, não como uma questão de polícia, mas como uma questão de saúde, de investimento em políticas públicas. Hoje, uma parte do dinheiro da Prefeitura do Recife, hoje, da gestão de João Campos, vai para as comunidades terapêuticas. São muito recurso investido para comunidades terapêuticas, que a gente tem vários relatos de todo tipo de violação. As pessoas têm que se converter, participar de culto. Então, muita gente não consegue ficar no tratamento, porque esse tratamento vem de um lugar
que tem uma disciplina e uma rigidez que as pessoas não estão habituadas. Eu já ouvi isso Então, da boca deles, assim, de alguns. a gente tem que pensar em políticas de redução de danos, ampliar a política de redução de danos, tratar a questão das drogas de uma questão mais humanizada, de como tirar aquela pessoa da situação de dependência, qualificar. Muita gente nem documento tem. Então, tem várias ações que a gente podia pensar. É um mutirão. Eu não estou falando em 1 milhão de pessoas, eu estou falando em cerca de 1.800 pessoas. É o dado que a prefeitura aponta hoje. Então, é preciso fazer, pensando em ações de saúde, de assistência social e investimento com moradia. Dani, tu falou aí dessas moradias também serem no centro, né? Centro do Recife, ali que a gente sabe que está cada vez mais abandonado, no sentido das pessoas mesmo não usarem, não frequentarem lá. A gente já trouxe pontos até na página na Recife Ordinário de debater porque pode ser porque hoje em dia tem um mercado na internet que é muito forte e todo mundo compre. Isso é um ponto. Pode ser que todos os bairros hoje em dia já tem um mercado girando lá, mesmo que de maneira informal ou formal. É outro ponto forte para fazer com que as pessoas não cheguem até lá. Até as grandes escolas saíram do centro, né? Exato. Ônibus também. Muita gente reclama de que não é tão fácil chegar de ônibus como era antigamente chegar no centro da cidade. Eu já ouvi esse ponto também. E sem questão, assim, insegurança, né, das pessoas estarem lá com os assaltos e tudo que acontece. Aí você falou em moradia. Moradia lá já vai trazer um movimento. Isso é uma realidade. Mas de que maneira a prefeitura conseguiria salvar aquele centro, tanto comercialmente quanto para o turismo, quando eu falo com relação ao Recife Antigo, que a gente sabe que poderia melhorar muito, que a pessoa dá uma volta rápida ali e puf, some. Eu acho que poderia ter um movimento maior com relação a Eu isso. só queria complementar porque teve alguns candidatos que falaram, realmente não tem mais como o centro do Recife ser só um centro comercial, eu queria mudar para colocar restaurantes, bares, enfim. Isso. É porque aí é justamente essa mudança que a gente tem, tanto da nossa cidade quanto a mudança tecnológica mesmo, mudança dos cenários, que eu queria saber a tua visão sobre isso. Eu queria falar em 2 aspectos, né? Primeiro, veja, eu acho que uma prefeitura e uma política pública, ela se faz a partir de escolhas. Se quer conhecer as escolhas de uma gestão, precisa olhar para o orçamento. Eu sou uma professora de história que aprendi a olhar para os números com muito critério. Assim, é uma coisa que eu tento me debruçar, né? Fiz isso como vereadora, como deputada, olhar para o orçamento e da prefeitura. Assim que o prefeito chega, ele tem um plano plurianual, ele olha o orçamento dos 4 anos de gestão, que vai até o primeiro ano da gestão subsequente. E aquele orçamento ele é fatiado em ano a ano. Então, é muito comum você escutar da boca de alguns gestores dizer, eu priorizo, por exemplo, né, juventude, mulher, eu vou priorizar no orçamento a segurança. Mas quando você vai lá para olhar mesmo no portal da transparência, para o que foi gasto, você não vê a prioridade. Por exemplo, a gente está falando aqui de moradia, né? A gestão de João Campos, ela tem um gasto de 70 milhões por ano, certo? De propaganda. Propaganda é importante, importantíssimo. Campanha de vacinação, arboviroses, matrícula de creche, é muito importante. Mas a maior parte desse gasto não é com esse tipo de propaganda, é com propaganda institucional para promover as ações da prefeitura e a figura do próprio gestor, do próprio prefeito. Então, mais de 40 milhões por ano é gasto com isso. 40 milhões em 4 anos, 160 milhões. Daria para construir, por exemplo, 2.500 moradias populares, dentro do parâmetro da Caixa Econômica do Minha Casa Minha Vida. Mas é isso. Fazer uma escolha. Eu prefiro investir em propaganda do que investir em moradia. Eu faria melhores escolhas. O centro da cidade, por exemplo. Na questão do centro da cidade, a gente tem que pensar no centro expandido. Desde o Recife Antigo até os outros bairros. Há quem considere centro, chegando até o Derby, né? O centro expandido. Olhando para esse centro expandido. Aí muita gente disse, Dani, tem como desapropriar, restaurar um imóvel tombado? Claro que imóveis tombados não. Esses imóveis que precisam do IFAM, eles são restaurações milionárias. Um imóvel de 4 milhões vai gastar 15 milhões para restaurar. Não é disso que eu estou falando. Mas aquele modelo de revitalização, vocês são muito mais jovens do que eu, né? Eu tenho 49 anos, minha gente. Tenho um bebê, mas fui mãe, foi um susto danado. Um susto danado. Mas vocês são bem mais jovens que eu.
Mas acho que todo mundo lembra daquelas revitalizações nos centros históricos nos anos 2000, que a Rua da Moeda passou, a Rua Bom Jesus, a rua mais antiga, que foi um modelo de revitalização arquitetônico. Então, restaura os prédios, um restauro pensando em fachada e interiores, mas não foi pensado em todas as questões sociais agregadas para trazer a vida de volta. Então, aquele modelo que foi considerado um modelo meio que a gente chama de gentrificação, deixou os prédios muito bonitos para o turista ver, mas tirou o povo que vivia no centro e botou para mais longe, né? Tirou dali quem vivia muito em torno do porto e botou para mais longe. Isso não se sustentou e hoje você tem uma falência. O centro da cidade está abandonado. O comércio, principalmente depois da pandemia, com compras virtuais, o comércio acabou. Como é que a gente pode recuperar? A gente não tem como pensar numa cidade que tem investimento econômico, desenvolvimento econômico apartado do desenvolvimento social. Não dá pra gente fingir. Eita, eu não tô vendo, eu não quero ver pobre aqui. As pessoas... Muitas linhas de ônibus foram retiradas, 70% das pessoas que chegam no comércio, que ainda existe no centro da cidade, chegam de transporte público, certo? Muitas dessas rotas, os ônibus interrompem, mudaram as rotas, diminuíram o número de ônibus e quando descem lá, eles andam a pé. Aí reclama da zeladoria, as calçadas irregulares, inacessíveis, a cidade suja, o lixo não é recolhido, a sensação de insegurança que é real, não é uma sensação, né? É um fato, né? Eu me sinto insegura, né? Não é uma sensação, é uma segurança de fato. O problema de segurança pública no centro do Recife é histórico. Como é que a gente resolve isso? Não tem uma saída mágica. Trazendo a vida de volta para o centro. As pessoas, se começarem a morar no centro, você transformar alguns imóveis e moradias e outros em empreendimentos com aluguel pequeno, aluguel social, para quem quiser empreender, abrir o seu negócio, seu escritório, seu estúdiozinho. Assim traz vida, porque com isso vai surgir comércio, vai precisar trazer equipamentos públicos como creche, escolas. É desse jeito que se movimenta. Inclusive, há uma demanda do setor dos hospitais. O centro da cidade, esse centro expandido, concentra muitos hospitais e próximo a grandes hospitais, como a restauração, no entorno ali. Então, como esses trabalhadores que precisam se deslocar de muito longe num transporte que é um dos piores do país, né, e mais caro, que é o pior serviço com o preço mais alto, se as pessoas pudessem morar perto de onde elas trabalham, né? Então, muita gente optaria. Isso vai trazer a vida de volta, vai trazer colégio, vai trazer comércio, a gente só consegue recuperar o centro numa era de shopping center e de mundo virtual, e inclusive ninguém volta atrás, certo? Ninguém, não vou mais comprar virtual, eu vou comprar numa loja. Não, não tem mais como voltar no tempo, é como adaptar a nossa vocação. Recife é a capital dos mascates. Historicamente, a gente tem a vocação para o comércio. Como você fazer isso pulsar de novo nas pessoas? Você pensar numa cidade integrada, mais segura, pensar em transporte e moradia, trazer escolas para lá, é o único jeito que eu vejo de a gente transformar aquele mausoléu em que se transformou o centro da cidade. Agora, para isso, mais uma vez eu repito, tem que fazer melhores escolhas. Dani, tu citou as startups e fazer a parada se aquecer no centro da cidade, e me lembrou de fazer mais uma pergunta em relação a emprego e como é que a gente pode estimular o comércio local e a criação de empregos no Recife hoje. Olha, primeiro é qualificar a mão de obra a partir de investimento numa educação pública boa mesmo. Hoje, nos centros de profissionalização, a prefeitura tem 17, né? Então, precisa ampliar. A gente andou olhando as contas, eu sempre me preocupo. Nunca você vai me ver tirando uma proposta assim, eu vou fazer milhares, porque eu tenho muita responsabilidade com aquilo que eu falo. É possível em 4 anos ampliar de 17 para 50. Então, assim, não é possível ampliar de 17 para 1.000. É possível ampliar de 17 para 50. Descentralizando esses locais, porque você precisa levar isso para a periferia. Ibura é um mundo, minha gente. Ibura é uma cidade à parte, é gigante. Então, você precisa levar esses centros para mais perto das pessoas, pensar em cursos profissionalizantes no horário noturno e com
creche para aquelas mães que querem naquele momento estudar, se profissionalizar, ter onde deixar seu filho. Então, é possível sim fazer políticas que qualifiquem, escolhendo inclusive profissões do futuro. Se você conversa o Porto Digital, eu tive no Porto Digital e eles pensam em qualificar pessoas para profissões próximas que não existem hoje, mas nos próximos anos, estou falando de curto tempo, de média de 5 anos, já vão estar inseridos nesse mercado de trabalho. Né? Então, acho que a gente precisa pensar em qualificar para a gente não ampliar a desigualdade, que é dar a essas pessoas, quando tem emprego, subempregos, né? Então, a gente precisa olhar para essa juventude e ver que tem muita capacidade. Se a gente bota um celular, uma câmera na mão de um jovem numa periferia, ele pode fazer muita coisa com aquilo se ele tiver a formação. E também pensar em criar não só os centros, mas uma bolsa de permanência, certo? Por quê? Muitas pessoas não conseguem estudar ou se qualificar porque tem que sair para fazer seu corre. Precisa trampar para levar o que comer para casa. Hoje, essa questão de trabalho e renda é uma coisa fundamental em Recife, porque, veja, Recife tem a segunda maior taxa de desocupação do país. Pessoas desempregadas. Aí esse número ele não pode ser frio. A maioria são jovens entre 16 e 24 anos e, na sua maioria também, mulheres mais negras de periferia. Então, eu posso dizer que o desemprego no país, no Recife hoje, tem o rosto de uma mulher negra com baixa escolaridade. Eu tenho esses dados. Então, eu tenho que enfrentar isso olhando para esses dados reais. Você tem uma parcela de quase metade da população da nossa cidade vivendo no corre, na informalidade. Sai matando um leão por dia para trazer o cuscuz para casa de noite. Como eu posso pensar? A gente tem pensado justamente em uma política específica para trabalhadores informais. É criar uma lei de proteção ao trabalho informal. Para quê? Para que as pessoas consigam sair da informalidade para o mercado formal de trabalho, qualificando, profissionalizando, ajudando muito dessas pessoas a terem o seu MEI, a se regularizarem. E você tem como fazer isso. É preciso olhar para essas pessoas e não fingir que elas não estão aí. Tratar com truculência, simplesmente sair tirando as pessoas. Não podem comercializar mais dentro do metrô, dentro das estações. São tiradas de maneira truculenta. Tem as mercadorias apreendidas. Então, no momento de um cenário de tanta desigualdade no Recife, como a gente tornar a nossa capital a capital das oportunidades também. Dani, tu falasse aí do transporte público, que é um dos piores do país. E aí eu queria trazer um pouco de como é que a prefeitura pode ajudar a solucionar esse problema. Um ponto interessante aí, você falou o Estado está subsidiando, né, o transporte. A prefeitura pode também entrar com isso? Isso é possível, não é? Que tipo de solução a gente pode fazer para nosso transporte público dar uma melhorada? Olha, a primeira coisa que a gente tem que fazer, e acho que, não sei se algum outro candidato teria coragem de falar isso, mas eu venho falando isso desde 2018. É preciso abrir a caixa preta dos transportes públicos. Porque você tem as mesmas famílias, os mesmos grupos dominando todo o transporte metropolitano há anos. O nome é transporte público, deveria ser público. E você tem uma das passagens mais caras, mesmo com anel único. Gente, é quase R$10 para ir e voltar. E a maioria das pessoas não pega um transporte só, não. Pega 2. Então, assim, vamos pensar quanto custa para o trabalhador e para a trabalhadora, para quem quer estudar e trabalhar, o custo desse transporte, que é caro e péssimo. Mas porque só quem ganha com isso são os empresários. Ninguém quer largar o osso. E eles dizem que não ganham. Não, e por que se não fosse subsídio, exatamente. E por que não larga o osso? Questionamento. Na verdade, quem não ganha é o usuário. Quem não ganha é a população e quem não ganha são os trabalhadores. Vocês são mais novos, eu tô me assumindo velho o tempo todinho, mas eu tenho veja. 35, Carlinhos tem 40 ali. Só a Rafa que realmente nasceu em 2000, viu? É isso, mas veja, todo mundo lembra que tinha cobrador em ônibus até um dia desse, né? Sim, claro. Então, acabou com a função do cobrador. Você hoje tem os motoristas com a dupla função, certo?
Inclusive, na Câmara Municipal, à época, era o mandato de Ivanzinho, o vereador Ivan Moraes do PSOL, que conseguiu aprovar uma lei que proibia a dupla função. Foi uma luta que nós fizemos muito grande, porque entende que isso precariza o motorista. Ele está dirigindo, ele tem que estar atento ao trânsito, ele é cobrado pela empresa de chegar no horário, ele tem que dirigir, passar troco, ficar atento à segurança, descer, baixar a rampa para a pessoa com deficiência subir, controlar tudo isso. Então, isso tem precarizado esse trabalhador, mas mesmo essa lei tendo sido aprovada, ela não foi implementada ou sancionada. Então, a canetinha que está na mão do prefeito, ela precisa mudar de mão. É preciso vir para a mão das pessoas que pisam o chão dessa cidade. E aí, veja, abrir a caixa preta é entender por que essas famílias dizem que não lucra, mas ninguém quer largar o osso. O subsídio realmente é do Estado. Aí, mais uma vez eu venho para o início que eu falei, não dá para agir como Pôncio Pilatos, igual seguranças, isso não é comigo. Só que o Recife tem assento no Conselho do Grande Recife Transporte. E a maioria dos transportes, eles circulam no Recife e no seu entorno, quase 70% da frota. Então tem responsabilidade sim, sabe como? Opinando para mudar o cálculo. Sabe como é calculado hoje o valor do subsídio? Por cabeça. Se é por cabeça, o que é que opera? Quanto mais cheio, mais lucrativo. Sim. Então opera para o caos. Quanto mais lotado, quanto mais caótico, mais se ganha. Precisa alterar essa lógica, é fazer essa lógica por viagem e não por cabeça, para que se mude, altere o cálculo, para que se tenham mais ônibus que possam fazer mais viagem, para que as pessoas viajem em melhores condições. É possível que a prefeitura proponha uma coisa chamada passe livre, tarifa zero, que virou meio que moda, né? Até a direita quer pegar uma pauta que desde lá de 2013 a gente estabeleceu uma frente em defesa do transporte público, né? E falava disso, de abrir essa caixa preta dos transportes, de auditar esse contrato com os transportes públicos. A prefeitura pode incidir porque ela tem assento. É, mais uma vez, escolher não se meter, porque sabe que isso é meio um vespeiro, né? Então, é botar a mão nesse vespeiro. E, por exemplo, subsidiar para que a gente tenha tarifa zero progressiva. Várias cidades já fizeram isso. Não é impossível fazer isso. Começar com a tarifa zero. Tarifa zero para todo mundo é o ideal, é o que a gente quer. Como é que começaria? Tarifa zero, por exemplo, para jovens de 15 a 29 anos, que figuram entre a maior parte dos desempregados, que já não tem tarifa que... Porque tem muitas pessoas que já não pagam, né? Quem é aluno da rede municipal ou estadual já não paga passagem. Os que não estão estudando teria gratuidade de pelo menos 2 passagens por dia, e as pessoas desempregadas também. Isso imagina, tu tá aqui, tu vai levar teu currículozinho ou mandar negativa, vai gastando 10 conto para ir e voltar. Isso desestimula as pessoas, porque eu levo uma negativa hoje, uma amanhã e não tenho a grana, porque aquele 20 conto que eu gastei em 2 dias vai faltar na casa dessa pessoa. Então, falar como... Veja, como é que tem um subsídio e só quem ganha é o empresário. Então, a gente tem como pensar. Tarifa zero é uma coisa que eu defendo muito, né? E veja, eu conheci uma cidade no Rio de Janeiro chamada Maricá. Ela tem até moeda própria, né? E Maricá fez uma coisa inovadora que foi... Ela implementou teto solar nos ônibus. O ônibus é todo de placa solar. E ela patenteou esse modelo de placa, como ela tem um centro de inovação da prefeitura para criar e desenvolver coisas, patentear e lucrar com aquela patente para... Aquele valor da patente volta como subsídio para o transporte público. E aí, se é energia solar, e aqui tem sol quase o ano todo, então você... impacta sobre o meio ambiente, porque você vai ter um veículo menos poluente, você reduz os custos drasticamente, porque ele não vai precisar de combustível, ele vai se mover por energia solar, são ônibus movidos por energia solar. Aí diz, Maricá é muito rica, é uma das cidades que recebe royalties do petróleo, mas não, tem tarifa, e a partir disso o Maricá foi ampliando e hoje é 100% gratuito para todas as pessoas. Aí diz, Maricá é muito rico, Recife não dá para fazer. Mas Caucaia, na metropolitana do Ceará, perto de Fortaleza, tem tarifa zero. Por que Recife não pode fazer? Então precisa
que se faça melhores escolhas. Não dá mais para lavar as mãos e dizer isso não tem nada a ver comigo. Então é preciso que assuma a prefeitura alguém que tenha disposição mesmo, dizer eu vou enfrentar essa caixa preta dos transportes públicos para que o transporte seja melhor e mais qualidade para o povo da nossa cidade, que é o povo trabalhador. E com relação ao trânsito, Dani? Eita. O que é que dá para uma prefeitura fazer para que a gente resolva esse caos aqui na cidade? Resolver eu acho que nunca, né? Eu gosto de deixar a minha opinião, assim, o meu sentimento, porque eu até fiquei brincando aqui com o candidato Gilson, veio aqui, ele disse assim, não, dá pra fazer isso aqui no ônibus e não sei o que, eu fiz assim, quando terminou, eu fiz, ó, eu não acredito, nem tu, nem ninguém que vai resolver isso, porque ninguém vai resolver essa questão dos ônibus, ele vai não vai não, esse negócio dos ônibus, ó, desde que eu era criança tá do mesmo jeito e ninguém nunca vai mudar não, eu disse nele. Eu gosto de trazer a minha opinião, o meu sentimento, assim, como recifense, para que a gente, porque eu sei que representa muita gente que tá ouvindo, então vamos falar um pouco sobre isso? Olha, eu tenho dito aqui, né, porque é muito aquela figura do político meio distante. Eu prometo no meu governo, isso não tem nada a ver comigo, né? Por isso eu sou Dani mesmo, que construo a política nesse pé no chão, escutando as pessoas, né? Uhum. Eu construí um plano de governo com várias plenárias, eu fiz isso recém-parida, passei os primeiros meses do meu filho, foi rodando o Recife, em todas as RPAs, a gente dividiu 18 encontros, em todas as RPAs, encontros temáticos, abordando vários temas. Um deles era Direito à Cidade, que tratava sobre mobilidade urbana. Trazendo pessoas especialistas, pessoas dos territórios. Foram mais de 1.500 pessoas que nós escutamos e mais de 600 propostas para que a gente transformasse o nosso plano, construído com muitas mãos, de maneira participativa, que culminou no final com nós vamos, sabe aquela coisa, traga o seu amor de volta, né? Então, assim, a gente quer trazer o orçamento participativo das gestões do João, que foi o meu melhor prefeito, que é o João Paulo, que para mim me inspirou muito na época, fez muita diferença no Recife, que era um modelo de gestão que amplia a democracia direta participativa, sabe? As pessoas estão muito adormecidas. Eu não gosto de política, não quero nem ouvir falar. Só que a política muda as nossas vidas. A política trata de todas essas questões que impactam diretamente na vida das pessoas e que, se você não quiser se envolver, é pior, porque vai um bocado de gente que gosta e gosta bastante, às vezes de maneira até equivocada, e vai decidir por você. Então, dessa maneira como a gente construiu o plano, a gente quer construir uma governança que as pessoas se sentem na cadeira da prefeita, né? E na questão do transporte, veja, não vou dar uma resposta fácil. No meu governo, há um problema tão complexo como você falou. Nenhuma cidade, várias cidades do mundo já pensaram em soluções para isso. Para a questão da mobilidade. É o segundo pior trânsito do país. Saiu antes de ontem um dado que é o primeiro do país em engarrafamento, gente. A gente perdeu para São Paulo, velho. Inimaginável. Isso significa o maior tempo de espera na parada e o maior tempo de deslocamento, sendo que a gente tem um transporte, como eu disse, inseguro, precário, péssimo. Todo mundo promete ar-condicionado, promete o céu, mas só dá o chão às pessoas, né? Isso é a realidade. E aí, veja, como a gente pode mudar isso a partir de uma prefeitura? Qual o impacto de uma prefeitura para mudar isso? Várias cidades conseguiram. Primeiro, é outra coisa, quer dizer, eu não fujo de tema impopular. A gente tem uma cidade carrocrata. Então, cada vez mais carros, né? Eu sou de uma época que, com muito sacrifício, quem tinha carro, poucas pessoas tinham, era igual ter telefone, Lima. Assim, todo mundo tem telefone, mas ainda. Tipo, era igual ter telefone, linha telefônica você vendia. Oxe, o meu era no cadeado, para não ligar pro Disque Amizade, era no cadeado. Aí você aprendia até a burlar o cadeado e discar sem, porque tinha a máfia, né? O pai trancava. E tinha você, com entonação depois. Que eu aprendi. No negócio que desliga, você... aí era, discava 1, 2, toque, né? O toque era quase aquele negócio de sinal, como era o nome que tinha. E pronto, era um código Morse para ligar para as amigas, porque era caríssimo ligar. Veja, hoje o telefone é acessível para muita gente, né? Então, o carro, as famílias que tinham carro, era um carro só
E era tão caro ter que não andar todo dia, não. Era para ir para um lugar no final de semana, para uma festa, e era todo mundo naquele carro, igual televisão, né? Todo mundo se juntava para ver uma televisão só. Então isso foi aumentando. Hoje você tem apartamento de 55 metros quadrados. Antigamente o conceito do carro, mais na minha visão, quando a pessoa não tinha tanta condição, era mais por uma questão emergencial. Tipo, fazer uma feira, Colocar, né? levar pro médico, né? Eram umas situações assim, mas desse tipo, pontuais, né? A partir do momento que todo mundo quer ter essa rotina, quer ter esse conforto, esse luxo, né? Vira um caos mesmo. E tem que sacrificar alguma coisa, porque o que as pessoas não entendem, na minha opinião, é o seguinte. Se você deixa de andar de carro, você está sacrificando o conforto, certo? Você passa a andar aí de ônibus ou até de Uber, porque se os carros que circulassem fossem somente esses tipos de carro, diminuiria a quantidade de carro. E aí o que as pessoas querem? Elas querem ter o carro, mas quando tem propostas na cidade de fazer modificações que talvez possa enfeiar a cidade, tipo construir viadutos na Agamenon, aí as pessoas também não querem, né? Ou por questão ambiental, qualquer coisa do tipo. Eu digo, ótimo, mas você tem que também ter uma solução, né? Não é só dizer não. Né? Diga não e diga assim, vamos fazer desse jeito. Ninguém chega com essa ideia, entendeu? Eu mesmo não tenho carro, não quero ter. Não vou ter. Ele é o anti-carro. Ele faz questão em todo podcast dizer que ele odeia carro. Eu ando aqui. de ônibus, né? E tudo que eu faço na região que eu moro é caminhando. Faço tudo andando. Eu vou pro meu supermercado lá fazer compra. É 1 quilômetro de distância, até mais. Eu vou caminhando, faço a minha feira e volto de Uber, né? Então é assim que é. Só que as pessoas, elas não são dispostas a sacrificar esse tipo de questão. E também o oposto, quando é aquelas ideias que é para fazer obras que são mais monumentais, também não aceitam, né? É isso. Ou também, aí vamos fazer rodízio. Aí quem tem 2 carros não para de andar. Aí o rodízio já se torna uma solução plausível também. E aí a galera do bem bom não quer também abrir mão, né? Não, e a galera do bem bom ainda vai ter 2, 3 carros que vai poder sair de casa todos os dias. Vai Quem tem comprar um carro. só é... Um carro pago para um carro ímpar, né? Veja, eu tenho uma ponderação justamente para fazer com isso, né? Primeira coisa é a gente... Todas as cidades que melhoraram o trânsito investiram em transporte público. Transporte individual não resolve esse caos. Cada vez já está pior, porque é o que eu estava dizendo. Hoje, você tem apartamento de 50, 70 metros quadrados com 2 garagens, minha gente. É a realidade. Enfim, pessoas com carro que valem mais do que o próprio imóvel que moram. Então, é a realidade. E você não resolve isso se não enfrentar essa realidade. E veja, nos lugares que você reduziu o carro, você investiu em transporte. Então, o que eu estou lá dizendo de investir em transporte público é real. Ampliar os corredores exclusivos, isso é uma das nossas propostas para a mobilidade. Mas como? Eu não posso tirar da cabeça onde eu vou botar corredor ou do engenheiro de trânsito. É preciso ouvir as pessoas. É por isso que eu tenho falado em orçamento participativo. É trazer de volta isso mesmo, da gestão do PT, da gestão de João Paulo, de ir no território e ver os gargalos. Quem mora ali sabe que tiraram aquele terminal, tiraram aquele ônibus da Macaxeira, que levava para o centro, não tem mais, passa 1h30 para o outro ônibus chegar. Então, onde são esses gargalos que a gente pode resolver? Ampliar as ciclovias, por exemplo, não apenas pintando ciclofaixa, que é bem inseguro, mas criar ciclovias, hoje é bem bonito e todo mundo aqui acha muito legal pegar a família e ir para o Recife Antigo de bike, de triciclo, fazer isso é bom para a saúde, para lazer, para a família, mas a maioria das pessoas que usam bicicleta não é para ir no domingo para o Marco Zero, não. É para trabalhar. É para com R$ 8,20 da passagem, comprar pão, cuscuz, ovo, a mistura. Então, os trabalhadores e trabalhadoras se deslocam das periferias de bicicleta. Não tem ciclovia nesses lugares. Ampliar a rede cicloviária para além das áreas centrais e do centro. É nas periferias que é mais inseguro, é mais caótico. Como é que a gente pode pensar justamente nisso? Ampliando esses corredores de ônibus, investindo em outros modais de transporte. E tu falou aí em viaduto e ponte. Não é por enfeiar, não. Recentemente, uma coisa que eu tenho trazido à tona é a ponte do Monteiro. Sim, inaugurada aqui bem perto, né? Então, veja, é uma ponte que vai passar ainda mais carros, ainda mais carros, ainda mais carros, para conectar, porque a gestão do prefeito Recife fala muito em conectar, né? Pelo conecta do celular, o Conecta Recife, e conectar por ponte. Mas o custo daquela ponte
Eram mais de 300 famílias que viviam ali há décadas, que para passar uma ponte saíram e receberam indenizações entre R$20 mil e R$1.400. Eu fiquei muito passada com isso, assim, 1.400, eu achava que o número estava errado. Uma pessoa morreu, teve um ataque cardíaco, porque morava ali há mais de 20 anos. O que é que a pessoa faz com 10 mil? Tipo, sai da casa que tu sempre morou com R$10 mil. Ali no Pina, tem uma das ruas, uma travessa, que são 91 casas que estão marcadas para serem retiradas, para que se construa, pasmem, está lá no projeto do prefeito João Campos, um parque de contemplação do rio e uma pista de Cooper. E aí eu conheci uma mulher que ela tinha a mão dela estava deformada por lesão de esforço repetitivo, e ela disse, olha, Dani, minha mão tá assim, foram mais de 30 anos lavando roupa para aqueles prédios, apontando para o Beira-Mar Boa Viagem. Mas entra aqui na minha casa, tem até porcelanato. Eles querem pagar 10 mil pela minha casa. O que é que uma senhora aposentada, que se tornou uma pessoa com deficiência, foi aposentada por invalidez, tem um filho com deficiência, faz com a indenização de 10 mil reais? Será que a casa dela não é propriedade privada? Para o prefeito João Campos, não. É possível desapropriar para fazer isso. Então, imagine tu acordar, o que eu mais escuto, né? Eu sou defensora de direitos humanos, estou na Comissão de Direitos Humanos, é a pessoa acordar e ver um X na tua casa. Ninguém conversou contigo antes, não. Acorda e está um X vermelho, e esse X marcado na casa das pessoas significa que aquela casa tem que sair. Ali no Monteiro teve gente que foi dado 15 dias para desocupar a casa. Mas tu mora lá 30 anos, boy, X, 15 dias resolve tua vida com 10 mil conto, para onde é que tu vai? Então a gente não pode pensar num modelo de cidade que pense num desenvolvimento que conecte as pessoas com carro indo de uma via para outra, mas desconecte a população da cidade. E justamente numa cidade tão desigual, desconecta as pessoas pobres, negras, periferias, na sua maioria mães, mulheres que chefiam seus lares. Dani, eu vou seguir aqui, a gente tá com 1 hora de papo, eu vou ainda entrar em outro assunto pra gente botar a pergunta da galera, que é a questão do meio ambiente. Recife a gente sabe que é uma das cidades que mais vem sofrendo e vai sofrer ainda com relação ao meio ambiente. 16ª no mundo, né? Deixa dá um medinho. Quando o cara vai acelerando o tempo ali naquelas previsões de inundação, você vê que a cidade vai sumir no futuro. Você vê o estado dos aflitos com água, né? Aí eu te pergunto, isso atrapalha o trânsito, obviamente. Hoje em dia não precisa nem chover, dependendo da maré alta, já tem locais alagados. Existe algum tipo de planejamento, você como prefeita, para a gente trazer alguma, sei lá, drenagem para a cidade? Eu digo um paliativo ou algo prático, rápido e também ao longo prazo. Como é que essa cidade deveria pensar num futuro próximo, sabendo que logo, logo, a gente já está sentindo, mas que logo, logo a gente vai sentir, a lapada vai ser mais forte. Olha, muita gente não se debruça para entender o termo que eu chamo de racismo ambiental, né? Sim. Eu venho da luta por igualdade racial e as pessoas dizem, Dani, tu vê racismo em tudo. E eu digo, não, o racismo, ele está em tudo, né? O racismo, ele estrutura todas as demais desigualdades. Como assim? Se eu for olhar para esses números, né? Você está falando de meio ambiente, eu disse, racismo ambiental, como é que isso tem a ver com a questão de raça, né? Aí eu olho para os números, eu falei aqui na segurança, né? Que todas as pessoas mortas em 2021 e 2022 em ações violentas da polícia foram pessoas negras, né? E aí você olha, as pessoas negras são que mais morrem no Recife de causas naturais, tá? Hipertensão e diabetes. Foi que mais morreram de Covid-19. Por isso o quesito raça e cor é fundamental para todas as políticas, né? Mas foi que menos receberam vacina, certo? Mas morre de causas violentas também. Aí você olha para o sistema prisional. É quase um reflexo do navio negreiro. São jovens negros de periferia, a maioria presos por questões em relação à lei de drogas, que se transformou numa verdadeira guerra contra as periferias, a juventude pobre e negra de periferia, né? Aí você olha para a mortalidade materna, que é uma área que eu atuo muito, inclusive tem uma lei que traz o termo racismo obstétrico, né? Em pleno século XXI, são as mulheres negras que ainda morrem ao parir aqui na nossa cidade, né? Ou
terem um serviço de abortamento legal negado. São as mulheres negras que mais morrem em detrimento, em decorrência disso também. Aí você pensou na questão, desemprego, lidera o desemprego, número de pessoas analfabetas, as pessoas negras lideram, pessoas em situação de rua, a maioria negra, basta a gente andar por aí e ver. E aí a questão do meio ambiente, o que isso tem a ver com racismo? Tem justamente a ver que quando a gente olha para as pessoas nesse número de déficit habitacional que eu citei, houve até um debate muito grande sobre isso, né, que apontam 71 mil pessoas. O prefeito João Campos disse que era 54 mil. Não importa. 71 mil ou 54 mil. São milhares de famílias. Eu não estou falando de pessoas, estou falando de casas. São milhares e milhares de famílias que hoje vivem numa habitação precária ou insegura ou não tem casa, né? E aí a questão ambiental ela impacta diretamente nisso. Por quê? 21 mil 21 mil famílias, elas vivem em área de risco, né? Morros ou áreas que alagam. Aí você falou, Recife está entre a 16ª capital com a maior emergência climática, né, que mais vai sofrer os efeitos das mudanças climáticas. E como é que a gente não vai olhar para a questão do meio ambiente? Primeiro, precisa investir em saneamento básico e esgotamento, né? Você tem a própria questão da rede hídrica, né? A questão de drenagem e dragagem dos rios e canais é uma demanda tão antiga do rio Tejepió, que foi sendo assoreado e canalizado, e ali é o Recife é a Veneza brasileira, cortada por rios. E você tem não só o Capibaribe, mas como o rio Tejepió, um rio importantíssimo, que é totalmente desassistido, e nessa época toda a comunidade ali, Coqueiral e vários bairros do entorno, Sapunu, alagam em detrimento ali daquele rio, né? Então, tem que pensar. Primeiro, eu sou professora, vamos pensar por vários pontos. Investir em saneamento e esgotamento. Você tem hoje 49,5% apenas das casas da cidade do Recife, é menos da metade, que tem acesso a esgoto sanitário, a saneamento básico. Significa que a maioria das casas que estão na periferia, que estão lá, as mulheres, na sua maioria mulheres negras, tem o esgoto passando na porta e a doença passando na porta. Porque se você for cruzar com os dados de saúde, são justamente nesses locais onde se localizam os bairros de maior incidência de Zika, de dengue, Zika vírus, leptospirose, e a gente viveu em 2016 as crianças que nasceram com síndrome congênita de microcefalia, não foi só em 2016, diminuíram os nascimentos, mas continuam acontecendo. Aquelas pessoas não moram na beira da praia, não. Então, como a gente vai resolver essa questão, a doença ali passando na porta? Primeiro, precisa investir em saneamento básico, precisa investir em esgotamento sanitário, drenagem permanente de rios e canais, e ações que sejam mais permanentes. Não dá mais para Recife ser a cidade da lona preta. A lona é necessária naquele primeiro momento. Mas chover um dia, 2, aquela lona não segura. Então, ampliar as ações mais concretas e você diz, Dani, tudo isso é um mundo ideal, né? O que é o mundo real, assim, o que é possível fazer? Eu digo, é bater na porta de Papai Lula, né? Porque assim, a gente saiu do pior governo da história, deixa para trás o governo Bolsonaro, joga para barreira, mas o governo Lula, ele tem investido muito em Pernambuco e em Recife. O governo Lula, ele tem 2 eixos fundamentais para isso, para essa questão ambiental aqui. Dentro do PAC, o Plano de Aceleração Econômica, você vai ter lá dentro do PAC, você vai ter um eixo específico para urbanização de favelas, que é justamente para pensar em ações efetivas que não sejam, para além de, não é ação de lona, certo? Ações efetivas para aquelas pessoas em área de risco, o que é que se pode fazer naquelas encostas, morros e barreiras, as pessoas que realmente precisam ser deslocadas daquele local para a construção de unidades habitacionais. Retornou com o governo Lula o programa Minha Casa Minha Vida, que tem uma ação específica para pessoas que vivem, com prioridade para pessoas que vivem em área de risco. Então, isso ajudaria a gente frente ao risco diante das emergências climáticas. Também tem um eixo do PAC que fala
saneamento básico e esgotamento sanitário, porque, olhando para os dados do mundo, o Brasil tem índices bem ruins. E o Nordeste lidera esses índices e Recife tem praticamente a metade da população que vive sem esgotamento sanitário. Então, como a gente fazer essa relação com o governo federal, trazer recurso e também ter recursos próprios para investimento nisso a curto, a médio e a longo prazo? Dani, passamos de 1 hora, a gente vai chegar nas perguntas da galera. Tem muita gente que mandou pergunta. Tem um aqui que, pra mim, sempre que aparecer, eu vou fazer, porque é interessante da gente se falar e muito pouco debatido, que é animais de rua. Os animais de rua aqui em Recife, eu passo ano, entra ano, eu vejo poucas ações concretas para que a gente pudesse resolver. Passaram outros candidatos aqui e disseram, castração é uma coisa que a gente consegue resolver em 4 anos, em 2 anos. Eu não sei, queria saber um pouco da tua visão sobre isso e o que é que realmente a gente pode trazer de fato. Olha, a gente tem que pensar em como olhar para uma cidade que a gente tem que cuidar de todas as formas de vida, né? Como eu disse, eu venho de um lugar de reduzir desigualdades que são de gênero, raça e classe. Então, é aquela coisa, né? Não é só um slogan que a grande obra era cuidar das pessoas, precisa realmente cuidar das pessoas. Mas a questão animal na cidade do Recife se tornou uma questão latente, né? Porque justamente você precisa cuidar do animal para cuidar da pessoa, porque muitos desses animais são vetores de transmissão, inclusive de várias doenças, né? Zoonoses, enfim, né? Primeiro, é preciso, eu sempre olho para o fortalecimento do público, né? Eu sou outra candidata que é a única que se coloca contrária a parcerias público-privadas, tá? Eu defendo o fortalecimento da prefeitura. A próxima pergunta que eu ia fazer. Eu vou para ela já, vou para ela. Mas veja, a gente precisa fortalecer o funcionalismo público nos agentes de endemia. A prefeitura estava há muito tempo sem fazer concurso, demorou a chamar e tem um número pouquíssimo de agentes de endemia para que possa mapear justamente quais são as doenças que esses animais estão transmitindo, onde são a maior incidência na população, para que a gente possa atuar. Enfim, Recife criou o hospital veterinário e parece que depois da reforma está previsto para funcionar 24 horas, né? Mas é preciso ampliar o número de hospitais veterinários na cidade do Recife, mas é preciso pensar numa política mais efetiva, né? Há muita ação, porque reclama, né? As pessoas dos cachorros não olham para os gatos, e do gato diz que toda ação é voltada só para os cachorros, né? É verdade. Então, a gente precisa olhar para os animais que estão em situação de rua, sejam caninos, felinos, enfim, e como pensar numa ação efetiva. Castração é uma saída. Outros países já fizeram, que é a questão de você tem como mapear a população de animais vivendo em situação de rua, né? Alguns países fizeram microchipagem do animal para você poder acompanhar isso, né? Saber qual animal foi castrado, que não foi, que está com a doença, como vai fazer campanha de vacinação. E acho que a gente também precisa mudar um pouco a consciência das pessoas. Eu acredito muito também em investimento em ações pedagógicas. Está aí a propaganda e a publicidade que a gente podia gastar, né? No lugar de ficar fazendo propaganda do prefeito, você pensar numa propaganda nesse sentido, de aumentar a consciência das pessoas, pararem de... O mundo está meio adoecido, né? Assim, eu nunca chamei meu cachorro de pet, não, tá? Tenho 3. Todos foram resgatados de situação de rua, mas é isso. Tipo, como a gente pode ampliar a consciência das pessoas, uma grande campanha de adoção, abrigo, ampliar a rede de protetores e protetoras de animais. É meio um assunto delicado, porque tem aquele que quer lá dar 5 mil conto no cachorro, né? Assim, mas naquela raça A, B ou C. Mas como a gente pode incentivar isso, né? Para isso, a prefeitura também precisa de contratar, para além de agente de endemias, você tem também demanda de ter médicos veterinários que possam acompanhar. Aumentou incidência de raiva, né, aqui em seres humanos, leishmaniose, aquela doença que tem um nome bem estranho, que é do gato, que faz aquelas feridas no gato, que inclusive que faz umas... Eu não lembro o nome dela, mas que pode, inclusive, passar, o ser humano pode pegar. Então, como a gente precisa olhar para isso de uma forma mais profunda? Eu
acho que a gente não tem que inventar a roda, tá? Assim, se eu for prefeito, eu vou inventar e tudo vai ser lindo e maravilhoso. É pegar quem já trabalha com isso. Tem uma rede, uma gama de pessoas, protetores e protetoras de animais, que já mapearam, que sabem, que já fazem. Como a gente pode fazer parceria com essa rede para a gente pensar numa política pública que reduza o número de animais na rua e os próximos também, com castração para que não venha mais. Pensar em ações educativas para que esses animais sejam recolocados em lares. São múltiplas ações que a gente precisa pensar, mas não dá mais para fingir que a gente não vê que a população de animal em situação de rua está crescendo cada vez mais. Falando em parceria, a próxima pergunta era justamente sobre parceria público-privada e disse assim, pergunta a ela se realmente ela é contra qualquer tipo de privatização, não existe nenhuma que preste. Olha, vocês... Deixa eu só ver o tempo. Não, mas tem tempo, tem mais de 20 minutos. Vai me avisando. Não. Falta 5, porque ela fala. É isso, mas veja, vou respondendo. Tem quem fez a pergunta ou é só a pergunta? Não, é só a pergunta. Certo. Que a gente não deixa aberto não, porque se deixar sem filtro vai cada loucura nessas perguntas. Tá ótimo. Tem o filtro. Mas veja, quem fez a pergunta de PPP, gente, só pra... Eu não me apresentei no começo, né? Eu digo, eu sou Dani Portela, sou uma mulher negra de pele mais clara, mãe de Alice Jorge, sempre me apresento assim, eu sou filha por adoção do processo de redemocratização. Eu sou uma filha adotiva de um ex-preso político da ditadura militar que, devido às torturas que ele sofreu, ele não pôde ter mais filho, daí a minha história. Então, a minha história é diretamente ligada com a história da democracia, da defesa dos direitos trabalhistas, dos direitos sociais, que ao longo da história eles foram sendo precarizados, atacados de toda maneira, né? Então, veja, eu demorei muito a entrar num partido político, né? Sou professora, alfabetizadora de adultos, advogada, e venho desse local dos movimentos sociais, do movimento feminista, do movimento negro, é desse lugar que eu venho. E aí dizia, Dani quer ser candidata? Eu dizia, não, eu faço campanha, não é o meu rosto no santinho, não é fácil não, viu? Eu me sinto meio evangelizando assim no sinal, tipo, aceite. E as pessoas meio... Existe uma distância muito grande das pessoas da política, né? Aí eu gosto quando é Dani, porque aproxima. Muita gente me trata como se me conhecesse há muito tempo, é de trazer as pessoas para mais perto da política. E aí foi justamente eu decido entrar para um partido no momento do impeachment da ex-presidenta Dilma. Então eu venho de uma luta de mais mulheres na política, dizendo que a democracia ela não é representativa de fato. Mulheres, maioria da população. Negros e negras, maioria da população. LGBT, QIAPN+, querem que seja minoria, mas se tirar todo mundo do armário, é maioria da população também. Concordo. Pessoas com deficiência, gente. Só em Recife, 11% da população do Recife são pessoas com deficiência ou neurodiversidade. Então não dá para tratar como minoria. Mas essas pessoas não estão representadas nos espaços políticos. São minorias, ou praticamente não existem. Mulheres negras, por exemplo, 2,7% nos parlamentos do Brasil, seja no Congresso Nacional, nas assembleias ou nas câmaras, né? Então, eu venho muito desse lugar da participação da mulher na política. A gente não quer ser cota não, viu? 30% de fundo, de tempo de televisão não resolve, não aumentou o número de mulheres eleitas. A gente quer discutir paridade, não é nas vagas para ser candidata, não. É na paridade nas vagas dos assentos das cadeiras nos parlamentos legislativos, uma ampla reforma do sistema eleitoral. E foi ali em Dilma, naquela hora do voto de Bolsonaro, que ele dedicou justamente à memória de um dos piores torturadores da história, que não foi só o pavor de Dilma, foi o pavor do meu próprio pai. Naquele disse, eu quero entrar para a política, eu quero entrar para esse lugar, é aí que eu quero estar. A partir dali, com o governo Temer, veio todo um desmonte e ataque a vários direitos historicamente conquistados. A CLT, a consolidação das leis trabalhistas, direito que a gente pensava, o pai e a mãe da gente, meu Deus, férias, 13º, nunca a gente vai ter isso ameaçado. Tempo de aposentadoria, gente. Tudo isso foi mexido a partir de Temer com as reformas trabalhistas, Bolsonaro aprofundou e vários municípios, com a desculpa de que fazer adequação às reformas, pioraram a reforma de Bolsonaro. Foi a mesma coisa que João Campos fez aqui no Recife, que as professoras, por exemplo, vão levar mais tempo para se aposentar, sobre o argumento de que mulher vive mais. Então, vê, é nesse cenário de muita precarização que eu vou para um partido que é socialista, certo? Então, eu sou o povo de Dani, tu és socialista. Eu sou
do PSOL, Partido Socialismo e Liberdade. Nos partidos de esquerda, e eu localizo a minha luta, a minha história, a minha trajetória na esquerda, e para mim é muito caro, não é bandeira, são vidas, eu não abaixo bandeira para disputar voto, não. É desse lugar que eu venho, de um Partido Socialista, e está conosco agora com a Rede e o Partido Comunista. Então, nós entendemos que a privatização, ela precariza. Por quê? Porque quem privatiza quer lucro. Lucro acima, inclusive, das vidas. Os países no mundo, não é novidade que Dani está inventando, não, entendeu? Os países no mundo que privatizaram, por exemplo, água, que privatizaram, por exemplo, energia, estão retornando para estatizar. Porque o serviço ficou mais precário para as pessoas mais empobrecidas, diminuíram a questão da resposta social àquilo. Então, eu sou contra o modelo de privatização e contra o que está acontecendo no Recife. Privatizou a saúde com a OS, isso melhorou. Milhares e milhares tirados do público para os hospitais privados, e você vê o hospital público sucateado, certo? Então é dinheiro público que vai para a instituição privada. A instituição privada que, por exemplo, não paga o piso das categorias, está há 10 anos os médicos dos hospitais das OS aqui sem reajuste. Então isso é a privatização. Precariza quem trabalha, precariza quem chega, tira dinheiro público para a iniciativa privada, e agora esse modelo novo, PPP, parceria público-privada, é para creche. É parceria público-privada para o posto, para a atenção básica da saúde, parceria público-privada até para a praça. Só que quando a gente olha para o modelo, você vê, na questão das creches agora, são 26 milhões, 10 milhões pagos, 16 empenhados, que foram para a iniciativa privada. Mas a iniciativa privada devolve o quê? No público, eu sei que a creche vai ter professor concursado, contratado, gestor, plano pedagógico. E na iniciativa privada, muitas pessoas recebem para trabalhar menos de um salário mínimo. Não obriga a ter um gestor, uma diretora, alguém com formação em pedagogia. Está virando meio que um depósito de criança. Mas a mãe que está me ouvindo, o que é que ela quer? Ruim com ela, pior sem ela. Então, de maneira nenhuma, ninguém que for sério nessa cidade, principalmente eu, uma candidata mulher, mãe de um bebê, posso dizer que vai diminuir creche. Vai fazer o quê? Não está aí tudo com PPP, são 22 anos o contrato. Então, acho que, veja, eu sendo eleita, a primeira medida ser todas as creches conveniadas. Olha a estrutura desses imóveis. Tem alguns que não têm a menor condição de funcionar. Vai fazer o quê? Retirar essas crianças para um outro local? Nenhuma criança pode ficar fora da creche. Mas eu discuto a ampliação com investimento com dinheiro público. É possível, fazendo melhores escolhas, auditando os contratos que já existem, diminuindo o gasto da prefeitura, cobrando de quem deve muito à prefeitura, e quem deve não sou eu nem tu, são os grandes sonegadores. Tem muitos recursos que dá para relocar. Fazer escolhas para que a mãe tenha vaga na creche com dignidade, tenha atenção básica de saúde sem revezamento, sem essa coisa de o bairro A só vai até 2 da tarde e o B você tem que marcar hora para adoecer. Então, o modelo de PPP não melhora a educação básica e a atenção primária à saúde. Enfim, melhorou algumas praças, mas vamos melhorar na periferia? Eu quero aquele equipamento lá na periferia. Sabe o que é que eu escuto? Só devolvendo a vocês. Vê, gente, todo mundo que tem animal, eu tenho logo 3, tá? Então, eu peço atenção no que eu vou dizer, mas eu escuto muito isso. Andar nas periferias e dizer que em alguns lugares eu queria que na minha comunidade tivesse uma praça com a metade do dinheiro que gastaram para construir uma área para cachorro, por exemplo. Então, nada contra o parcão, não é isso. É como esses equipamentos de lazer precisam estar descentralizados naquele lugar onde o Estado não tem chegado, onde a política pública não chega, mas a polícia mete o pé na porta. Dani, e com relação, falou de creche, muita gente fala de creche, muita gente também com relação à saúde pública para cá, prefeitura poderia agendar essas marcações. Na verdade é porque são várias perguntas, uns falam de agendamento, outros falam de automatizar através de tecnologia. Teve um que a gente até usou como exemplo em algum dos últimos podcasts, que eu não lembro, que disse que teve a sensação que foi uma dificuldade grande para marcar uma cirurgia para a mãe e ficaram de dar algum tipo de confirmação já muito próximo em cima da hora.
E aí, quando ligaram, era só através de ligação, não tinha nenhuma forma de marcar no WhatsApp, um contato, um e-mail, algum outro tipo de... Até uma carta em casa. Mas não atenderam aquela ligação, chorou, perdeu. E vi outros casos como esse. Que tipo de... Aí eu vou puxar para a saúde pública, você fica aberto aí para trazer o que pode trazer para a prefeitura. Mas também, será que não dá para a gente integrar alguma tecnologia assim que a gente torne tudo mais fácil? Parece que a tecnologia tá aí o tempo todo mostrando na cara, dando tapa na cara da gente que tá evoluindo e quando a gente pensa com relação ao Estado como um todo, parece que isso sempre atrasa. Tudo que é site de Estado é lento, né? Devagar, não tem... Como a gente poderia melhorar isso local, né? Prefeitura. Olha, Gente, eu sou professora, estou estruturando aqui o meu pensamento com o papel e a caneta. Mas veja, olhando para essa questão de tecnologia, acho que desde o início eu tenho falado que eu quero uma cidade que seja melhor para todo mundo, tá? Para quem mora de um lado da Avenida Norte e do outro da Avenida Norte. Para quem mora na Beira-Mar, mas mora também no Pina, no Bode, principalmente para quem mora no Pina, no Bode e nas comunidades, né? Então, Recife, ela não dá para a gente naturalizar, viver na segunda capital mais desigual. O que é essa desigualdade? É aquela coisa de Chico Sainz, assim, o de cima sobe e o de baixo desce. Os pobres aqui são mais pobres do que na maioria das capitais do Brasil inteiro, é isso que eu estou dizendo, né? Então essa pobreza, ela tem nome, tem endereço, ela tem gênero, ela tem raça. É essa pessoa que a gente tem que olhar, né? Olhando para a saúde, é um abismo, certo? Quem são as pessoas que chegam ali na saúde? Então, como a gente poderia facilitar a vida das pessoas com a tecnologia, né? Primeira coisa, olhando para a desigualdade e tecnologia, não dá para pensar em nenhuma saída que não olhe para a exclusão digital, certo? O que seria isso? Eu falei que a gente passou por uma pandemia, né? Uhum. Um monte de aluno, eu como professora que sou, não voltou para a escola depois da pandemia. E as aulas ficaram remotas, muitos trabalhos também. E o relato é que de pessoas dizer, professora, na minha casa não tem celular. Na minha casa só tem um celular para a família inteira. Eu não posso ficar aquelas horas todas com o celular da família. Ou tem um celular que não comporta o aplicativo. Exato. O aplicativo para marcar. Uhum. Não tem, aquela tecnologia é incompatível com aquele aparelho celular que você ganhou, passou de um para o outro, mais baratinho. E a maioria das casas em Recife, veja, eu estou falando a maioria imensa, certo? Não tem acesso à rede Wi-Fi, gente. É dado. Dado, tu sabe aí. Vocês trabalham com comunicação e a galera vai escolher o que vai ver que o dado come rapidinho. Então, assim, a gente não tem como não enfrentar isso. Pensar em tecnologia sem olhar que a maior parte da população ela é excluída do avanço dos meios digitais e tecnológicos, certo? E não é só a população mais velha, não, que não sabe mexer. São pessoas com todo potencial, que essa geração nova meio que já nasce sabendo, mas não consegue ter acesso. Então, isso é uma realidade. Ampliar pontos de Wi-Fi. Sim. Hoje você tem na Jaqueira, em algumas praças, precisa ter em todas as praças públicas, escolas públicas com rede de alcance. Vai ter um monte de pirraia ali no muro da escola, quando a escola estiver fechada para pegar o sinal. Mas é isso, ampliar espaços de rede Wi-Fi nas comunidades. Você precisa pensar, Recife tem uma empresa chamada Emprel, que é a empresa de tecnologia da prefeitura, que hoje não faz concurso há muito tempo, paga um salário baixo, aí o que é que acontece? O servidor público da Emprel, qual é o maior problema da Emprel hoje? Renovação de quadro. Porque a área de tecnologia é uma área que remunera bem, então você entra no concurso público, a pessoa acaba abrindo mão da chamada estabilidade para ir para o mercado privado, porque o salário é muito baixo, né? Então precisa olhar para a Emprel, investir. Você tem uma empresa de tecnologia no Recife que criou o Conecta Recife, que cria tudo é feito digitalmente hoje, né? Folha de pagamento. Então você precisa investir como nisso?
Você já tem, aí vai dizer, ai Dani, tem o Conecta, vai terminar com o Conecta. O Conecta desconecta milhares de pessoas, essas que não conseguem marcar digitalmente, gente. Por não terem acesso, por várias dificuldades. E teve pessoas que não conseguiram se vacinar. Lembra que na Covid-19 você não estava tendo marcação presencial? A marcação era toda pelo sistema. Para quem acessa o sistema, massa. Mesmo que ele trave, que ele seja lento, você ainda consegue. Muitas pessoas não acessam. Então a gente precisa falar em inclusão digital. É preciso conectar, sim. Isso que você falou é perfeitamente possível resolver a demanda da fila com tecnologia, né? Primeiro, fazer um mutirão na saúde. Todo candidato e candidato promete e nunca se cumpre. Então você tem filas de esperas longas, porque na pandemia se cancelou as cirurgias eletivas, seja aquelas do município de pequena, baixa complexidade, seja do estado de média e alta. Então precisa resolver isso, um mutirão urgente. Mas veja, olhando para a saúde, tem sistemas em outros lugares e o Brasil tem muitas mentes brilhantes e tecnologia. A gente tem aqui a Emprel, do município, tem o Porto Digital, que você pode fazer uma parceria, que já tem se destacado mundialmente em várias startups e áreas, que é o quê? Tem países que hoje, o que você está falando é tudo integrado. Vou marcar uma consulta, ele marca uma consulta, o Conecta marca a consulta. Aí o que é que a pessoa diz? Chega lá, certo? Se o médico for, não faltar, você é consultado. Aí você sai, ó, não sai marcado digital não, você sai com papel, com um monte de exame que você não consegue fazer, ou com ida para remédio, ou hoje uma demanda que eu atendo muito, o número de crianças com autismo que não conseguem um laudo, né? Total. Precisa passar para um neurologista, uma média de 4 anos de espera. E quanto mais tardio vem esse laudo, menos aquela criança vai desenvolver com as terapias necessárias, quanto mais cedo começar melhor. Aí 4 anos para um laudo, aí conseguiu o laudo, aí sai lá. Terapia ocupacional, psicologia, fisioterapia, fonoaudiologia. Daqui que consiga, a criança passou a primeira infância, gente. Então, assim, como você pensar num sistema integrado que dali já sai a marcação para um lugar, já pense no outro, você tem como fazer isso? Com tecnologia? Tem. Tecnologia para isso a gente tem. Sabe o que é que falta? Mão de obra. Se investiu na ampliação dos postos de saúde com um modelo que o prefeito João Campos tem chamado de USF+, que é um horário ampliado de 7 da manhã às 19 horas, mas que não ampliou o acesso de fato, porque está tendo rodízio. O bairro A, B ou C vai até 2 e o outro vai de 2 às 19. Então, se você for fora do seu horário, você não é atendido. Então, a tecnologia ela até pode ampliar, mas você vai precisar de profissionais. Tem aqui os mais médicos do governo federal, mas precisa, junto com os mais médicos, outras áreas da saúde, as demais especialidades, enfermeiro, técnico, todo mundo ali junto. Então, a gente precisa olhar para essa ampliação de força de trabalho mesmo, em todas as áreas que está deficitária, e a tecnologia ela tem como potencializar isso, mas ela, antes de potencializar, ela precisa ser acessível para todo mundo. Dani, infelizmente nosso tempo acabou, estamos aqui com 1h29, eu vou deixar esse tempo aí. Não, pode ser mais, não é tão regrado, não é JC não. mas vou deixar aqui um tempo, fica à vontade para deixar tuas considerações finais aí pra galera que tá te assistindo nesse momento. Conclua, candidato. Olha, Rafael, Gabriel, eu queria agradecer o convite do Recife Ordinário, né, que acho que foi assumindo um papel tão importante, uma coisa que você brinca com humor, comunicação, que fala para a juventude, para tanta gente que inclusive diz, eu odeio política, a gente escuta muito, né, eu não gosto de política, eu não quero saber. Então, trazer debates políticos para uma página com alcance como esse é um movimento muito importante para fortalecer a democracia participativa, né? Para trazer todo mundo, principalmente a juventude, para que ela possa decidir não só o futuro, né? O presente, né? A gente pensar em políticas públicas para as juventudes, né? Quando você tem a juventude figurando entre as pessoas que hoje não trabalham e nem estudam, mas não é porque querem, é por falta de oportunidades, né? Então, eu queria agradecer estar aqui com vocês, dizer que a gente precisa, e vocês falam com um público que é muito importante, a gente precisa olhar para o orçamento, para políticas públicas, para esse público da juventude, não dá para
pra gente só colocar na propaganda, você vai ter o prefeito mais jovem, mas quando você vai para a Secretaria de Juventude não tem orçamento. Eu vou ter futuramente paridade de gênero no secretariado, mas quando você vê a Secretaria da Mulher, a que menos recebe das 18 secretarias que tem. Não tem política pública sem dinheiro, né? Então, o que é que eu quero me comprometer hoje aqui? É a gente olhar para o orçamento e trazer de volta esse orçamento com a participação das pessoas. Então, é justamente andar por todos os territórios e bairros da cidade do Recife e ouvir as demandas da população. Quem pisa aquele chão, que pega aquele ônibus, que vai naquela escola, que procura aquele atendimento no posto, que sabe a necessidade daquele lugar. Então, eu estou na política, eu poderia estar, eu poderia estar em casa com meu bebê de 7 meses. Mas eu decidi que era importante colocar não só a mim, eu estou com a Alice Gabino, 2 mulheres negras, para a gente debater a cidade a partir de um outro viés, né? Isso, para mim, não é só representatividade. É uma voz que precisa ser ampliada, das mulheres, da população negra, das pessoas que não têm sentado na cadeira da política há muitos anos, né? Eu venho desse lugar da construção com os movimentos, eu não sou filha de político, eu não herdei nada de ninguém desse lugar, eu construo com muitas mãos. E eu sempre eu termino minhas falas, sempre convidando as pessoas para me conhecerem nas redes sociais. Eu só tenho 30 segundos de televisão, é um abismo. Eu tenho 30, o prefeito tem 4,5, o João Campos, o outro tem 3 e tanto, o Gilson tem 2 e tanto, e eu tenho 30 segundos. Então, o sistema eleitoral brasileiro é feito para que essa desigualdade permaneça, para que os mesmos grupos, as mesmas famílias, continuem se elegendo por décadas. E assim como é o tempo de televisão, é o fundo eleitoral também. Então é muito importante que você me conheça. Quem não me conhece, vai nas redes, em todas elas, é Dani Portela PSOL. Tá na tela aí pro pessoal. Tá aqui, o meu número na eleição é 50, tá aqui, ó, na palma da mão, é só piscar. 50, bem fácil de gravar, porque eu quero construir um Recife com a cara da gente. É esse o convite que a gente faz. Mudar a fotografia da política. Sabe essa caneta que toma as decisões no legislativo? Eleger uma bancada de vereadores, eleger que tenha justamente compromisso com a cidade. É mudar essa caneta de mãos. Isso é alternância de poder. Seja no legislativo que criam as leis ou no executivo que vai fazer a política acontecer para você. Nada sobre nós sem a nossa participação. Agradecer a professora Dani Portela, obrigado de verdade por ter vindo. Você que acompanhou até aqui, não deixe de se inscrever no canal, se liga nas redes sociais aí de Dani Portela, que também estava enquanto ela estava falando. Fica de olho para você continuar acompanhando o trabalho dela. Não deixe de acompanhar o nosso trabalho, que semana que vem a gente tá de volta. Hoje a gente tá encerrando, né, Rafa? Essa saga com os candidatos à Prefeitura do Recife. Exatamente, a gente encerrou hoje, tá aí na íntegra para vocês podem assistir qual candidato você quiser, é bom você se inteirar, você saber das propostas, e semana que vem a gente tá de volta. Pode tanto ver no YouTube quanto escutar nas plataformas de streaming do Spotify, do Deezer, da Apple. Não é não, Carlinhos? Tem mais alguma? Tem vários. Tem Spotify, Deezer, Apple Podcast, Amazon Music e YouTube Music. Fechado. Simbora, semana que vem a gente tá de volta aqui. Se prepara que tem um gravado aqui, que é um debate, é um ex-ateu. É um ex-crente que virou ateu e o bicho pegou aqui. Foi um debate bem profundo. Assista semana que vem, a gente tá de volta. Cheiro pra vocês. Valeu, tamo junto.